Como eu tenho dito em outras oportunidades, existem muitas teorias nesse nosso universo, seja material, seja espiritual, com dogma, sem dogma. Temos muitas avaliações ditas em tempos diferentes, de formas diferentes. Portanto, o que vocês vão presenciar que hoje não é de forma nenhuma a mensagem da verdade. Não temos competência para isso. Mas é de uma verdade, uma forma de falar de coisas que há muito se fala, apenas tentando organizar de forma mais didática. E, portanto, isso tem uma origem que está perdida no tempo. Nós vemos para isso em duas literaturas. A primeira, os Vedas, uma leitura antiga que remonta a 4, 5 mil anos e está escrito em muitos volumes. O exemplar que existe na Biblioteca Britânica dá conta de 5 mil volumes, onde uma de suas partes, só Mahabharata, que é uma história inserida nos Vedas, tem 200 mil versos. Isso é para dar conta da grandeza dessa obra. É claro que raros se prestam a interpretar e relatar fatos dos Vedas pela sua complexidade linguística e histórica. Muito bem. Além dos Vedas, existe uma outra literatura também grande, se não tão grande, que é o Tuiná, o Tuiné, dos tibetanos. O Tuiné tem 3 grupos de tratados, um com 7 volumes, um outro com 35 e um terceiro com 14 volumes. Esse assunto que nós vamos conversar está no primeiro volume do grupo de 14 volumes de comentários do Tuiné. O Tuiné tem, portanto, um monte de volumes virados sobre vários assuntos. A cosmogênese é uma grande parte deles. Muito bem. Então, a literatura que fala disso é grande. As outras civilizações, egípcios, persas, gregos, romanos, têm muitas lendas com relação a esses conteúdos. Esses conteúdos estão ou foram encontrados nos Himalaias, tanto os Vedas hinduístas quanto o Tuiné tibetano foram encontrados no Himalaia. E por que isso acontece? A razão disso provém de uma outra história paralela, que é a descrição de fases sequenciais que houve nas nossas humanidades. Nossas humanidades, porque não houve uma só, ou várias. A última era glacial aconteceu aproximadamente há 12.300 anos, a última era glacial. Nessa época, houve uma elevação das águas dos oceanos, tal qual se prevê hoje. Houve alteração climática que levou ao desgelamento de geleiras de grande porte. Então, com esta inundação antecipada pelos sábios, por aqueles que estudavam aquilo que a maioria dos humanos não estudavam, perceberam isso e grandes grupos se salvaram desse impacto enorme de destruição. E os lugares elevados da época eram os que ficaram sobressaindo no meio às águas glaciais. Um
Um grupo próximo aos Himalaias, que deu origem a essa literatura hinduísta e védica. Outro grupo nos Andes, que os remanescentes incas, astecas, maias tinham a sua literatura também em conformidade aos seus estudos. Em todos os lugares altos do planeta foram guardados registros dessa civilização que não sobreveio ao cataclisma. É claro que não foram todos a perecerem com isso, mas uma grande parte, e os previdentes, os mais atentos, resolveram guardar o conteúdo da sua cultura, do seu conhecimento. E aí, coincidentemente, isso foi parar nas alturas, seja nos Himalaias, seja nos Andes. Então esta, pelo menos, é a história que os antigos contam a respeito da sobrevivência desse material. Muito bem, então, essa é uma parte da história de como o nosso planeta passou de uma fase a outra, tendo uma era glacial no meio aí para poder separar eras. Por isso, quando se escava alguns sítios arqueológicos, descobre-se uma cultura anterior à que é descoberta na superfície, que é ainda mais antiga e mais complexa, porque se confronta uma cultura existente mais brevemente de uma outra que foi eliminada. E a respeito disso, vamos dar um exemplo a respeito disso. Por exemplo, durante muito tempo se acreditou que a esfinge, obra artística atribuída aos egípcios, fosse desfigurada na sua face pelos ventos. Teriam erodido a face da esfinge. E, como os esquisitos sempre continuam estudando, que os outros não querem estudar mais, descobriu-se que aquelas alterações na silhueta da esfinge não foram causadas por ventos. De acordo com os estudos, os ventos não teriam condição de causar aquele tipo de deformações, de alterações estruturais. Só a água seria capaz de provocar tal destruição. E aí, mais uma vez, se aventa a questão de que aquela terra que hoje é um deserto imenso tenha sido, em eras mais antigas, estado ao fundo de águas, e que em certo momento, por algum cataclismo, uma mudança geológica que possibilitou o reaparecimento daquelas obras que estavam em profundidade para a superfície do planeta. Isso, pelo menos, é uma das hipóteses que se estuda em relação a isso. E assim há muitos estudos em relação a muitas coisas para tentar explicar ou justificar a história dessa antiguidade mais sábia que a moderna. A tal ponto que hoje ainda muitas coisas foram feitas, não teremos nós hoje como fazer, com todo o avanço tecnológico que temos. Então, muito bem, então vamos agora a essa pequena verificação do nascimento do universo, essa cosmogênese, que, de acordo com a nossa ciência, na visão mais aceita, haveria uma matéria imensa no cosmos, que em certo momento teria havido uma explosão que fez com que esses elementos desorganizados
se estabelecesse com novas conexões, novas ligações, e daí teria surgido o nosso universo. Confronta essa teoria do Big Bang às teorias judaico-cristãs, por exemplo, que falam de um momento em que a divindade tem o seu poder criador, e aí surge o tal do Fiat Lux, e com isso Deus teria criado o universo. Muito bem. Então, exemplificando, então, inicialmente, nosso universo é constituído de uma matéria que lhe preenchia. O universo era matéria. E aqui eu vou fazer um parêntese para falar sobre algo que foi descoberto, atribuído a Hermes Trismegisto, que foi a percepção de que o nosso universo é gerido por leis. Hermes Trismegisto nos cita 7 leis que são imutáveis no universo. O universo é sempre responsivo a essas leis, que ficaram chamadas como leis herméticas. Muito bem. Então, essa matéria da qual o universo era constituído, em certo momento, através do Big Bang ou da criação divina, ela vem a se manifestar. Uma das leis divinas é a dualidade, que o mundo é dual. Então, há uma dualidade, de acordo com a toma dos mirados, tudo está em cima como que está embaixo, tudo que está embaixo é como que está em cima, para que se crie o mistério de uma grande obra. Muito bem. E essa obra única criada vem em analogia. E uma analogia aqui importante é o nosso dormir, o nosso acordar. Nós, humanos e toda a natureza, tem uma parte de descanso e uma parte de atividade. Mais simbólico seria o dia e a noite, né? E os hindus chamam de dia de Brahma e noite de Brahma. É esse aspecto do cósmico, de um momento em que o cósmico descansa e um momento em que ele está em atividade. E então essa matéria encontra-se num momento de sono. Então ele está num estado de pralaya. Que é semelhante ao nosso sono noturno. Nós não temos 24 horas do dia o tempo para atividade. Nós temos uma parte para atividade e outra parte para repouso. Então, muito bem. Então, em certo momento, os hindus chamam o momento do vir a ser, que é o momento que exatamente corresponde ao Big Bang, ou o momento da criação divina, que é o momento em que essa entidade cósmica desperta para um novo dia seu de atividade. Então, quando isto ocorre o momento de diferenciamento. Porque aqui temos um elemento que é essa matéria universal. Em certo momento, estabelece o aparecimento de algo diferente. Ou algo estranho àquele mundo de matéria. E essa diferenciação
é traduzido como o ressurgir do novo Manvantara, de novo período de despertar da divindade. E ao despertar, essa matéria toda precisa ser organizada. Há uma analogia para nós. Eu gosto muito das analogias, porque a analogia nos faz entender melhor algo que pode ser aparentemente muito complexo. Nesse caso aqui nós lembramos da embriologia humana, né? Que na concepção, na absorção de óvulo e espermatozoide, o que acontece em primeiro lugar, através da estrutura da notocórdia, quer dizer, o elemento criado por essa conexão de matéria ovular e matéria espermática, isso aí propicia uma diferenciação daquele conteúdo todo que está no citoplasma do óvulo e agora misturado com o citoplasma do espermatozoide. E quando isso se conecta, há uma diferenciação de células que vão levar à criação de vários tecidos diferentes. Que hoje isto é muito importante no estudo da genética, porque atribui-se a essas células iniciais a capacidade de se reproduzir em qualquer outra célula humana, portanto usado na criação de peças anatômicas compatíveis com determinadas necessidades cirúrgicas para alteração de algum problema genético que está presente. E as tais células-tronco, que hoje são preciosíssimas. Muito bem. Então, aí há um processo de diferenciação tal qual existe na nossa formação embrionária. Então, aqui nós vamos chamar a atenção para um detalhe interessante. Óvulo e espermatozoide se ligam por um motivo técnico claro e específico, que a gente não se dá conta dele. Mas não existiria fecundação se não existisse um fenômeno paralelo para permitir esse acoplamento de espermatozoide e óvulo. E esse elemento estranho, vamos de agora em diante lembrar dele como fonte primária de muitos dos nossos fenômenos, que é o movimento. Sem movimento não há fecundação. O espermatozoide não pode se dirigir ao óvulo e fazer o seu trabalho de fecundação. Então, o movimento é uma chave também desse universo. Ele, à medida que ele acopla esse elemento surgindo, que é o espírito, com a matéria, ele faz com isto o trabalho do movimento, que é a maneira de que essa matéria seja fecundada. Há um dito cristão, que acho que é pertinente aqui, que é a fecundação pelo Espírito Santo da matéria virgem, ou da Mãe Virgem, ou de Maria Virgem, né? Então, o Espírito nascente, ele fecunda esta matéria que está virgem. E nessa fecundação, ele estabelece simbolicamente, primeiro, o universo puro, depois o universo tendo um processo de diferenciação. Portanto, estes agora são dois elementos. O primeiro, a matéria, e o universo que os orientais chamam de
de vir a ser, porque é o momento em que o espírito vem a ser, ou seja, a capacidade divina de produção entra em atividade para transformar essa matéria bruta numa matéria capacitada para desenvolver toda a criação universal. Então, agora, nesse momento, você tem a ação do espírito sobre a matéria, gerando uma dualidade. Matéria e espírito que vai fazer com que exista, através de uma força que os dois chamam de Forate, vamos lá, porque só para a gente entender Forate. Forate é uma energia. Vamos dar um pulinho ali na química e na física, que é o seguinte: nós lembramos que, eu não sei se algum dia vocês se perguntaram, eu no meu tempo de estudo me perguntei muito isto, né? Então talvez seja uma coisa comum a todos, que é por que existe a tal da lei de atração e repulsão? O que faz com que um elemento se atrai ao outro ou seja repelido por esse outro? Nós ficamos sem resposta por muitas vezes. Sabíamos que existia uma força positiva do centro do átomo para uma força negativa dos elétrons e que ambos se atraíam. Contudo, era uma coisa específica, porque o positivo atrai o negativo. Entretanto, o núcleo do átomo atrai o elétron, mas eles não se chocam. Porque tem que existir alguma coisa que equilibre isso e não deixe que este fenômeno ocorra. Então, da mesma forma que existe essa chamada atração entre positivo e negativo, existe também uma situação de repulsão que os mantém à distância. A distância onde eles fazem suas conexões com outros elementos. Então, hoje a física quântica, no que nos deu muitas informações, nos deu também essa, de que quando existe um movimento qualquer que o elétron fuja de sua órbita, ele emite com esse trabalho, ele emite um elemento luz, um fóton. E que esse fóton, que nós compreendemos como luz, esse fóton é quem faz com que o elétron vá para um lado ou para o outro, se aproximando ou se afastando. Então, podemos dizer hoje, graças ao avanço da física quântica, que a luz trabalha na aproximação e no afastamento dos elétrons, dando a capacidade de atração e repulsão entre partículas. E, portanto, a luz então fora seria esse elemento que atuaria como o fóton na qualidade do elétron em se movimentar para um lado ou para o outro, atraindo ou repelindo. Muito bem. Então, Forate, portanto, começa a atuar. É uma energia que o indivíduo que começa a atuar para inseminar toda essa matéria e que vai passar por todos os estágios até o fim dos tempos. Estará em permanente movimento. Portanto, quando se fala em vida, se descermos as últimas consequências, vamos lembrar que a nossa unidade, que são as partículas subatômicas, elas se movem. E é no mover dessas partículas, entre elas o elétron, é que é possível as transformações
e o desenvolvimento de tudo, né? É assim que os nossos atos continuam unidos uns aos outros, dando origem a todos os elementos e, na reunião dos elementos, as substâncias do nosso mundo fenomênico. Muito bem, então, esse ser que agora se movimenta e preenche o universo esse meximento que nós estamos usando como símbolo uma espiral, é porque a espiral é aquilo que preenche várias das leis cósmicas. É um símbolo que vai... Então, e aí vai se transformando. Até que, em certo momento, a vida está estabelecida. A vida que espírito e matéria foram-te, dão origem à capacidade vital do universo. A vida se estabelece. E essa vida estabelece com uma função básica, que é a evolução, a progressão, desde as matérias mais densas e insignificantes, a estruturação da matéria divina, que estabelece o corpo ou a manifestação da divindade no seu alto grau de pureza e sutileza. Muito bem, então, nesse outro momento, nós temos então essa história de diferenciação. A diferenciação, vamos aqui dar alguns nomes para a gente poder falar delas. Matéria física, uma matéria vou chamar de emocional, de mental, de búdica, de espiritual, de monádica e de divina. Essas duas são matérias semelhantes. Divina que representa o todo da divindade como um todo. E a matéria monádica é um filete dessa matéria geral que é a divina. É como um sol bloqueado por uma peneira, em que os raios solares passaram pela peneira com uma individualização. Um raio é igual ao sol, que é igual ao raio. Então, essa diferenciação, fazendo um elemento que é tal qual o geral, mas é especial, né? Seria a mônada. Então, a mônada seria um filete dessa energia divina. Então, o objetivo da nossa divindade seria dar vida a tudo isso. Então, é um momento de diferenciação, né? Depois, num quarto ponto, essa terceira linha, fazendo aqui essa cruz, ela simboliza para nós a vinda agora da terceira energia, que é matéria e espírito, diferenciação. Nesse momento, quando a diferenciação se estabelece, é preciso que isso seja vivificado. Para vivificar isso, uma terceira energia, uma terceira força
instituída até os planos mais densos da matéria para, grosseiramente, adquirir experiências, adquirir sabedoria. E assim a divindade faz com que todo o seu corpo, os seus filhos, e assim mesmo evoluam permanente e conscientemente. Muito bem. Nesse plano mais denso que essa energia foi capaz de tocar, está o mineral, que é a parte mais densa aqui do nosso plano físico, vamos dizer assim. Vamos dar esse nome de planos: plano físico, plano emocional, plano mental, plano búdico, plano espiritual, a moda e o divino. Muito bem. Então, os minerais são elementos que representam a parte mais densa do nosso universo. Mas mineral. Daí para cima vai ser cada vez mais sutil as energias. E nesse nosso plano físico, cada plano desse, ele tem 7 subplanos. Para ficar mais facilmente entendido, no plano físico nós temos 3 elementos que são físicos absolutamente densos, que é o sólido, que são feitos minerais, e acima disso, com mais sutileza, a água. E acima, com ainda mais sutileza, os gases. Então, no plano físico denso, nós temos sólidos, líquidos e gasosos. É como é constituído o nosso corpo e tudo mais na forma física. E temos ainda 4 níveis físicos ainda, mais etéricos. São físicos mais sutis, elemento ainda mais sutil que os próprios gases. É claro, se nós pegarmos um átomo, seja ele qual for, ele não é a parte inteira, como se costumava ler desde os gregos. Esse átomo ele pode ser subdividido em prótons, em elétrons, mais antigamente, hoje com centenas de subpartículas, cada um com a sua característica. Então, até os gases, nós sabemos, mas os gases ainda existe um processo de sutileza, que nós podemos dizer uma sutileza dos elétrons, a sutileza dos prótons, a sutileza quer dizer, elementos ainda mais sutis que conformam um elemento mais denso, que seria um átomo. Muito bem. Então, aqui nós temos 4 subníveis desse plano físico, chamados de subníveis etéricos, ou etéreos. Muito bem. Depois desses 7 subníveis do nível físico, nós temos um outro degrau dessa escala, que seria a matéria emocional. A matéria emocional é mais sutil que a matéria física. Portanto, uma emoção, um sentimento, não tem a ver com o físico. Ela se conecta, se desenvolve através da nossa matéria emocional. Quando existe um distúrbio qualquer de ordem física, não é o físico que reage primeiramente, é a matéria emocional que nós somos constituídos que é responsiva a isso. É como nós temos na nossa pele muitos sensores, né? Corpúsculos de Mesmer, corpúsculos de Zika, uma série de corpúsculos, cada um deles é necessários à percepção de um tipo de fenômeno. Então, da mesma forma, nossas emoções também percebem-se através dessa matéria que é constituído o corpo emocional. Então, claro que tem analogia com o corpo físico,
porque tudo é análogo, então as emoções interferem no físico e no metabolismo, como já provas muitíssimas patologias que têm origem no soma ou no psíquico, né? A medicina psicossomática vem crescendo muito pela percepção das conexões que existem entre os distúrbios dessa energia emocional e suas resultantes no organismo físico. A matéria mental, mesma coisa, também é ainda mais sutil que a emocional e também dividida em dois subníveis. Um é o mental concreto, que diz respeito à nossa mente matemática, ao nosso raciocínio, e a mente abstrata, que diz respeito à percepção filosófica do universo, a nossa forma de equacionar reflexões abstratas, né? Estaria ainda fazendo uma densidade energética mais sutil que a da mente concreta. E assim essa matéria vai sendo cada vez mais sutil à medida que se encaminha. E isso feito, a vivificação de toda. Quando diz vivificação, lembre de que a vida é exercida através do movimento. Então não existe vida se não houver movimento. Nada no universo é estacionário. Tudo se movimenta. E a vida existe porque os elétrons estão se movimentando sobre os núcleos dos seus átomos. É assim que um elemento é conectado a outro e que vários elementos juntos formam um sistema físico. Muito bem. Então, e quando a vida anima todas essas energias do universo, é preciso então que essa vida comece a se desenvolver como consciência. Então a gente diz que a consciência dorme no mineral. Ou seja, ele existe, mas não tem atividade, atribuição ainda. E essa consciência vai se desenvolvendo à medida que a matéria vai se aperfeiçoando como veículo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A qualquer coisa que se crie, no primeiro momento, estabelece a forma. Mas essa forma precisa trabalhar. A esse trabalho nós chamamos de movimento. E a isto corresponde um passo em direção à evolução. Então, a vida, quando é um mineral, ele está sendo depositário de um tipo de consciência primitivo, mas vamos, para exemplificar isso, lembrar que eu não sei se é do conhecimento geral, que há certos elementos que carregam uma carga enorme das suas conexões anteriores. Um elemento que teve numa família há muito tempo e que carrega com isso essa qualidade das condições desta família, de certos elementos que estavam no ambiente há muito tempo e adquirem as propriedades desse ambiente, né? E dessa forma os minerais acabam fazendo sua forma de relacionamento com o grosso da matéria. Muito bem. Então, depois que essa consciência adquiriu experiências no mundo mineral, é preciso que essa consciência evolua. Ela precisa crescer em percepção e relação com o mundo. E aí vem a fase em que essa consciência passa a habitar os elementos vegetais.
Já agora, essa consciência tem recursos maiores para se relacionar com o meio e criar um arquivo de experiências que lhe será útil ad infinito. Muito bem. E essa consciência passa um tempo habitando esse mundo vegetal para adquirir experiências que os vegetais são capazes de absorver para enriquecer o processo da consciência. E não é complicado você saber que se cuida dos vegetais, os vegetais cuidam da gente com várias características que nos ajudam ou nos atrapalham, né? Ou ajudam e se atrapalham uns aos outros, né? Isso pela consciência que os vegetais vão tomando a mais no mundo. Depois dos vegetais, essa consciência anima animais e com isso ela consegue ter outro tipo de experiência ainda mais profunda do ambiente das relações e adquirir um aprendizado então como um animal. E aqui o momento é importante porque o animal precisa em certo momento crescer e passar para um novo estágio. Ora, os animais têm como característica uma alma grupo. Eles não são indivíduos ainda do ponto de vista espiritual. Eles são um grupo que estão... Por quê? Porque vários animais adquirindo experiências físicas, há mais possibilidade de aumentarem o quantitativo de experiências que seria muito maior do que se apenas um animal adquirisse essa consciência. Então, muitos animais do mesmo tipo adquirem percepções em muito maior quantidade do que um animal da sua percepção. Então, diz que os animais angariam experiências que passam para a sua alma grupo. A sua alma grupo, portanto, passa a ter como característica essa experiência. E assim, os animais vão passando na absorção de conhecimentos, de experiências ao longo do tempo. E assim eles têm desenvolvido um equipamento físico, um equipamento emocional, porque não há quem discorde os que têm dos afetos que são desenvolvidos nos pets, nos animais de estimação. Qual é a carga de emoção que eles são capazes de manifestar. E, às vezes, um resíduo de mente, como nós pode dizer, que animal inteligente, que é. Não é uma inteligência humana, mas é o início da percepção de uma resposta inteligível mentalmente. Muito bem, então, em certo momento, esse animal está pronto pelas riquezas desta alma animal ao qual ele pertence. Mas agora ele precisa adquirir novas experiências, só que ele tem um equipamento fraco para isso. O equipamento animal é ainda de um cérebro primitivo demais, é de estrutura emocional primitiva. Ele não tem como adquirir mais do que aquela estrutura que ele tem. Então ele precisa adquirir outro equipamento, um equipamento mais sofisticado para poder continuar evoluindo, continuar tendo experiências. Já que agora ele já tem todos, que até aquele padrão ele conseguiu absorver. Então, nesse momento, ele, por um resultado das suas capacidades individuais e do grupo em desenvolver uma emoção superior e uma razão, quando isto ocorre
ele é capaz de despertar a atração de matéria adequadas ao crescimento consciencial dele. Muito bem. Vamos dizer, para exemplificar, um momento em que o companheiro de um pet está em grande perigo. Ele vai ser destruído daquele perigo que ele está correndo. E o animal, num gesto instintivo, ele não responde como um animal, mas ele responde com muito mais carga emocional e de raciocínio. Ele se coloca na frente do seu companheiro e o defende daquele ataque. Nesse momento, ele perde a vida. Nesse instante, esse animal conseguiu despertar em si essa capacidade de elevar-se um plano à frente do seu desenvolvimento, né? Nós diríamos que ele aumentou consciência que vai ter agora um novo estágio para frente. Os antigos chamam esse momento o momento sublime da individualização. É um momento absolutamente importante na nossa história. Vamos lembrar que esse é o caminho da nossa evolução. Então nós passamos por isso. Nesse momento, o animal adquire a possibilidade de se individualizar. Então ele fica aguardando o momento em que uma mônada se aperceba dele e se conecte a essa estrutura que ele tem no nível de consciência que ele está. E isso provoca a sua individualização. Ele agora não é mais um partícipe de uma alma grupo. Ele agora é um indivíduo. E precisa evoluir agora as potencialidades de ser humano para continuar a sua caminhada. E essa mônada, a isso os místicos chamam do caminho do peregrino. Então, esse peregrino agora vai fazer uma caminhada que até aqui ele caminhou, ele adquire a experiência de minerais, vegetais e animais que esse ser aglutinou por esses reinos em que passou, né? Por essas características que teve, absorveu a experiência do mundo físico, do mundo emocional, do mundo mental, através de passar pelas experiências de minerais, vegetais e animais. E isso está arquivado com uma experiência que esse ser, no momento da sua individualização, ele tinha como riqueza de caminhada dele. Muito bem. E nesse momento esse peregrino precisa fazer o caminho de retorno à casa do Pai. Então esse caminho de retorno é exatamente nosso caminho. Quando o autor dizia para nós, tudo vai para melhor, tudo vai para Deus, esse conceito simplista está retratando uma verdade milenar, que todos nós estamos sendo cada vez mais divinizados, cada vez com maior capacidade de ter percepção das camadas superiores da nossa estrutura energética, até que seremos deuses. Aqui nós somos deuses pelo nível de consciência que temos
ainda muito pequeno. E isso vai se elevando até que a absorção da mônada, por essa estrutura que está em crescimento, lhe permita aí estar entre os seres do planeta como homem, não mais como animal. A título de curiosidade, nós fomos animais na Lua. A Lua que dá para nós uma sensação de melancolia, alguma coisa que para nós toca fundo no nosso ser, é compreendida por esta situação ancestral, que lá nós nos individualizamos, fomos animais na Lua, na Terra, nós viemos para cá para ter o desenvolvimento humano que precisávamos para continuar galgando os estágios em direção à divindade. Então, essa é a jornada do peregrino, a nossa parte divina que recheada com as experiências das consciências mais físicas, vai encontrar essa luz divina e dar a ele um corpo físico de manifestação como ser humano para adquirir agora outras experiências. E essa mônada, por mais que seja simplista e é simples mesmo, nós até hoje temos uma das nossas conexões com a divindade, é essa ligação com a mônada, que os orientais chamam de Antakarana, que é uma ligação que nós temos que vai do nosso chakra coronário até ao nosso ser superior. E esse ser superior, que nós chamamos de alma, é o que nos controla e que vem em existência por várias vezes para adquirir experiências nos planos mais densos. Então, assim como eu tenho uma outra ligação, que é o Sutratma, que é um fio, os místicos chamam de cordão de prata, que liga nosso umbigo aos nossos corpos mais sutis. Então, são ligações que nós temos e que a gente não ouve falar disso, a gente não sabe por quê. Nossa literatura está ligada ao conhecimento judaico e científico do Ocidente. E essas são informações que os orientais carregam. Obrigado. Vamos ter agora um momento de responder aos questionamentos. E lembrando, primeiro, que eu não sou culpado dessas coisas. Em segundo lugar, que eu sou esquisito. Então, bem.